Olá, meu nome é Marina Costa Milan Rombaldi, eu sou artista visual transdisciplinar e pesquisadora, sou doutoranda em artes visuais pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sob orientação da professora doutora Cláudia Vicari Zanata, e eu vou apresentar o artigo intitulado Urbano Pulsante, Corpos e Intervenção Urbana em Mútua Ativação, iniciando também pela frase ativadora da Christine Greiner, que diz que o corpo vivo é mais do que uma coisa estendida num espaço visual, e sim todas as relações que suscita e que, em certa medida, são absolutamente singulares. Partindo dessa percepção inicial da Grinder, que também vai se alinhar com o poema Pulsar, de Augusto de Campos, que eu trago no artigo, que diz que, onde quer que você esteja, em Marte ou Eldorado, abra a janela e veja, o pulsar quase mudo, abraços de anos-luz, que nenhum sol aquece e o oco escuro esquece, para pensar no pulsar do espaço comum, associado a experiências que advêm das esferas das artes visuais, mas que para muito além dessa esfera se direcionam. São trazidos também esses questionamentos iniciais: como habitamos, por onde andamos, a que horas saímos, por que razões nos deslocamos e por quais razões paramos, que corpos circulam ao meu redor. Um caminho sugerido para possivelmente responder, de certa forma, algumas dessas questões que são trazidas no início é o polonês Amos Rapoport, que vai fazer um estudo da constituição urbana e dos espaços, também dos espaços comuns, lá nos anos 70, num contexto dos Estados Unidos, que basicamente vai falar sobre as propriedades físicas, espaciais e estruturais dos ambientes construídos, logo, da cidade, e a sua direta comunicação de informações e ideias que vão ser absorvidas, decodificadas pelo nosso corpo. Além disso, vai apontar para os espaços coletivos como sendo fruto de uma atenção advinda por parte dos poderes que vai ser direcionada para uma parcela específica da população, com frequência uma elite, e que vai proporcionar uma maior qualidade de vida para esse grupo de pessoas. Ou seja, uma outra parcela da população vai ficar restrita de ocupar esses espaços ou de estar presente em alguns espaços também. Outra importante referência está nos estudos intitulados O Corpo, Pistas para Estudos Indisciplinares, de 2012, da Christine Greiner, que vai apontar para esses mesmos argumentos que são trazidos pelo Amos Rapoport, mas numa perspectiva nacional. Então, pressupondo que o corpo, que os espaços são ativos o tempo inteiro, inclusive os espaços urbanos em relação ao corpo, e que eles vão interferir mutuamente um no outro, circunscrever experiências e também vão se moldar. Judith Butler, em Corpos em Aliança e a Política das Ruas, dentre outras questões, vai trazer a importância da organização e da união de grupos de pessoas no espaço público como forma de animar o espaço e também de reivindicar diferentes questões políticas e sociais. Inclusive, ela coloca que, ao se articularem nos espaços comuns, as pessoas vão estar questionando também o próprio caráter público desse espaço. A partir da perspectiva de Butler, a gente pode pensar na relevância do espaço urbano, por onde circulam essas relações do campo comum, como um lugar, como um espaço para esses agrupamentos de indivíduos acontecerem e que vão chamar atenção para essas esferas públicas e privadas que ali vão se cruzar. Butler coloca que é no espaço da cidade que os corpos vão ter liberdade para manifestar suas perspectivas e reivindicar os seus direitos em um sistema democrático, principalmente, então, pensando nessa pluralidade desse corpo coletivo, desse corpo político que se articula nesses campos comuns, trazendo também esses corpos que são mais negligenciados uns do que outros, e colocando que é importante pensar nesse corpo político para além de uma unidade, porque o corpo político desses povos que se articulam nas ruas não se consiste como um corpo único. Então, nós vamos pensar em ações que podem ser capazes de intervir na percepção dessa relação do corpo e espaço, desestabilizando as diretrizes sugestivas que o ambiente público e suas estruturas fornecem para o corpo e para a experiência em sociedade, como colocam esses autores citados anteriormente. O primeiro trabalho que eu trago se intitula Vermelho Aglutinante, da série Derivas do Corpo Coramorfo, realizada por mim em 2021, como trabalho de pesquisa de mestrado em poéticas visuais na URGS, sob orientação da Cláudia Vicari Zanata, e é um trabalho formado por 10 ações, intervenções urbanas performáticas que são realizadas em Caxias do Sul e em Porto Alegre, no espaço comum, que são feitas, executadas a partir dessa matéria que se intitula
corpo coramorfo, que é essa malha vermelha que tem mais de 10 metros de comprimento por 1,70 m de largura, também com uma grande elasticidade que vai assumindo uma dimensão muito maior, que tem peso específico, que tem uma determinada fluidez, que vai se relacionando a partir dos processos ativos de prender, soltar, espichar, estender, distender, dobrar, jogar, arrastar. E essa característica, né, que também está no título da série, que seria o corpo-cor amorfo, sugere um corpo que não tem uma forma determinada, que é informe e que, portanto, também pode ter uma forma variável, que é o que o corpo coramorfo faz, ele vai se metamorfoseando, se modificando em cada contexto, adaptado a cada espaço que ele vai sendo inserido. Essa ação específica, intitulada Vermelho Aglutinante, aconteceu no dia 29 de maio de 2021, quando ocorreu aqui em Porto Alegre um ato pela democracia, ali na esquina democrática da cidade, no centro, que é um lugar bastante simbólico na capital, e é um lugar que é palco de manifestações políticas desde 1890. Então, esse corpo-cor ele foi sendo retirado de uma sacola aos poucos no meio da manifestação, e essa maleabilidade, ela foi aos poucos também evocando uma relação corpórea, estabelecendo uma relação viva e dinâmica com a cidade e principalmente com aqueles indivíduos que estavam ali se articulando no espaço público. Foram se criando quase que essas figuras esculturais e bastante transitórias, conforme essa matéria ela ia sendo disposta. Esse trabalho ele pode ser relacionado com o trabalho divisor da Lídia Pape, de 1967, no qual esses corpos ficavam abaixo dessa matéria, dessa lona, e somente suas cabeças ficavam na superfície. É um trabalho que condensava esses corpos, experimentando atuações performáticas e também colocando um comprometimento do indivíduo com o coletivo, amalgamando esses corpos e também fazendo com que eles participassem de uma arte pública. Lídia Pape, nos Espaços Imantados, de 1967, essas situações no espaço cotidiano, esses acontecimentos que prendem a nossa atenção enquanto sujeitos que estamos por ali circulando e que nos capturam por alguns segundos, transformam a nossa experiência naquele espaço, naquele momento, em uma experiência outra. E esses espaços acontecimento, por muitas vezes, nos possibilitam um reencantamento com cotidianos possíveis. Por fim, eu trago o trabalho do coletivo 3 Nós 3, integrado pelo Rudinilson Júnior, pelo Mário Ramiro e pelo Rafael França, que contribuíram muito para o cenário artístico brasileiro do final dos anos 70 até meados dos anos 80, tensionando principalmente relações pertencentes ao espaço público da cidade de São Paulo, como no trabalho Interversão 27.4/3, no qual eles dispõem longas tiras de plástico vermelho, de modo que elas atravessam a Avenida 23 de Maio, e eles utilizavam essa matéria para interverter, segundo eles, a ordem e a aparência do espaço público, causando esse estranhamento. Além disso, esses artistas trabalharam muito com as questões pertencentes ao período da ditadura e do interesse imobiliário bastante crescente naquele período em relação à renovação da Avenida Paulista, que era baseada em discursos de gentrificação e de degradação do antigo centro da cidade. Então, eles trabalhavam com essas zonas elementares que sofriam esses processos de expansão e de verticalização das atividades econômicas. Essas ações, elas também possibilitam promover uma transformação, mesmo que temporária, mesmo que efêmera, da cidade e dos cidadãos, descentralizando a arte e tendo a arte como um elemento que vai perpassar por esse corpo coletivo, fazendo surgir também uma compreensão das múltiplas existências que compõem o coletivo social, ativando e criando subjetividades pelo confrontamento dos corpos com outros corpos, dos corpos com as matérias, ou também despertadas pela imantação de um espaço transitório. Então, essas ações vão deixando ruídos, que vão criando estranhamentos, que vão modificando usos, que vão estabelecendo outras relações de tempo e de velocidades, e também vão gerando outras perspectivas que são pautadas na experiência individual coletiva. Essas ações disruptivas, por mais sutis que elas sejam, elas podem ter pequenos efeitos nessa desestabilização de uma relação funcional do cotidiano e, logo, na desestabilização da relação política que a gente tem com esses ambientes. Eu agradeço pela atenção e pela escuta.